Como tratar a hemorroida inflamada? Essa é a dúvida da maioria dos meus pacientes e com certeza dos seguidores lá do Instagram e das pessoas por aqui pelo YouTube. E quem sabe você não deu esse Google e chegou até mim através dessa pergunta. O que a gente precisa entender sobre a inflamação da hemorroida? Eu estou falando de uma hemorroida interna, eu estou falando de uma hemorroida externa, qual é a crise que você está tendo, o que exatamente você está sentindo. Isso tudo a gente precisa ter muita clareza para eu conseguir te ajudar nesse tratamento. Eu sou especialista nessas doenças do ânus e do intestino, me chamo Clarice Casale, lá pelo Instagram, @doutora Clarice Casale. Também você pode dar uma olhada no meu site, claricecasale.com.br, se você estiver em busca dessas informações. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Vamos começar falando um pouquinho da hemorroida externa inflamada, que é o mais comum de acontecer. É bem raro a gente ter uma trombose hemorroidária interna. A hemorroida externa é essa bolinha aqui fora. E quando ela está inflamada, ela fica dolorida, inchada, mais endurecida, com um trombo lá dentro. Como é que a gente pode tratar essa doença e essa inflamação? De duas maneiras. Primeiro, tentando esfriar o processo com medicação, pomada e remédio para dor. Algumas vezes banho de assento, quando você tem uma bolinha muito dura. Quando você tem muito edema, ela está muito inchada, a gente acaba preferindo o gelo. Ou através de um procedimento no consultório que a gente esvazia, faz uma anestesia local, faz um furinho nessa hemorroida. Esse furinho pode ser com bisturi frio ou com laser, dependendo da disponibilidade do seu proctologista. No meu consultório eu tenho a máquina do laser, então eu consigo fazer esse corte com laser e a gente esvazia esse trombo, o que acelera bastante o processo. Muitas vezes os pacientes falam assim para mim: ai, doutor, eu estou há um mês com uma crise de hemorroida. Não é que você esteja há um mês com uma crise de hemorroida, é que essa bolinha, que é o coágulo, ela costuma demorar mais ou menos um mês e meio para desaparecer. Isso é normal, é comum. O que não é comum e não é normal é esse processo ser um processo doloroso. Em geral, a crise de hemorroida vai durar aí por volta de uns 5 dias com dor e depois é o momento da bolinha do trombo se dissolver, ser reabsorvido para voltar ao normal ou não. Porque algumas vezes, depois dessa crise, fica sobrando uma pele que se chama plicoma. Uma outra opção que raramente a gente opta é a cirurgia direto. Então, quando eu tenho uma situação muito extrema, de uma dor que não melhora, ou aquela pele que evolui para necrose, infecciona, não dá para a gente ficar esperando a inflamação passar e acaba optando pela cirurgia, mas isso é muito raro mesmo de acontecer. Em geral, a ideia da cirurgia de hemorroida é que ela vai acontecer de forma programada, uma cirurgia eletiva. Então a gente vai esperar a crise passar, até para entender se aquele paciente realmente vai precisar de uma cirurgia. Por isso é importante você procurar o seu procto na crise, mas é talvez mais importante ainda procurá-lo fora da crise, que é quando o tratamento definitivo vai ser estabelecido. Quando eu estou falando de uma hemorroida interna, o tratamento tem que ser voltado para a interna. A trombose na interna não é comum. Em geral, a gente não esvazia, não faz esse procedimento que eu expliquei antes, que se chama trombectomia, justamente por ser mais difícil, por ela estar interna e ser mais difícil esse esvaziamento no consultório, a gente costuma tratar com pomada ou supositório para a interna. Eu gosto sempre de reforçar isso, eu reforço muito isso com os meus pacientes no consultório, que o supositório ele vai agir nessa região. Então pensa comigo, se o que está doendo é aqui fora, esse supositório não vai adiantar para nada. E quanto mais você ficar manipulando, mais você vai incomodar essa hemorroida que está inflamada aqui fora. E essa também é uma dica super importante.
Não adianta você ficar empurrando essa bolinha que é de fora para dentro. A hemorroida externa, ela não melhora quando você coloca para dentro, porque ela não é de dentro. Então ela vai ficar vindo para fora e você vai ficar incomodando cada vez mais essa hemorroida. Espero que tenha te ajudado nesse esclarecimento. Se você sofre com hemorroida, procure seu prócto. A cirurgia mudou muito. A cirurgia não é também o único tratamento possível. A gente tem ligadura elástica, tem procedimento com laser no consultório. E quanto antes você tratar, antes você vai ter de volta a sua qualidade de vida, que também é super importante.